Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal e um dia de muita notícia a respeito do Vasco, bicho pegando, futebol, semifinal do Campeonato Carioca, briga nos tribunais, repercussão com relação à recuperação judicial. Bom, vamos falar de tudo isso aqui, pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, compartilha, comenta, ativa o sininho, tudo que você puder fazer para me dar essa força aí, beleza? Bom, está definido o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca, vai ser no tapetinho, vai ser no gramado sintético, sim, na casa do Botafogo, lá no Engenhão. Para desespero da torcida do Flamengo e dos dirigentes, né, que chegaram a lançar nota, chorando nas redes sociais, dizendo que, olha, que incoerência, o Vasco briga o ano todo. Eu vi influenciadores do Flamengo falando isso também. Vocês não brigam o ano todo para jogar no Maracanã? Aí agora que dá para jogar, vocês não querem jogar no Maracanã? Aqui para vocês, aqui para vocês. Ó. Eu ia fazer outra coisa aqui, mas em respeito às famílias, eu não vou fazer não. Só o aqui para você mesmo, tá? Porque é o seguinte, vocês brigam o ano todo pro Vasco não jogar lá quando o mando é do Vasco e agora quer que o Vasco vai jogar lá? Aqui pra vocês, tá? Então eu sou a favor sim, eu vi muito vascaíno contra, tá? Tem que jogar no Maracanã, aqui porra nenhuma, tem que dificultar ao máximo. Mas aí eles questionaram também a situação do Coutinho, tá no manifesto, ou na manifestação contra o gramado sintético. Olha, o Coutinho que lançou nota e agora, né, o Vasco leva o jogo para o gramado sintético. Eu quero é que se lasque, eu quero é que se lasque. O que puder atrapalhar de logística, de tirar vocês de zona de conforto, eu não tô nem aí. Mas aí vai perder do mesmo jeito, tô nem aí, tá? Aí vai jogar no Newton Santos, às 18 horas, no sábado, é o primeiro jogo, Vasco e Flamengo, tá? Pode chorar, pode espernear, pode fazer o que for nas redes sociais, que eu tô adorando. Bom, liberado para jogar, o atacante Garrett tem situação regularizada, seu contrato saiu no bid na CBF, a tendência é que o jogador esteja à disposição para a partida de sábado, tá? Outro que pode estar à disposição no sábado é o português Nuno Moreira. O Vasco anunciou, tá aí ó, com jogadas, né, do meio atacante. O Vasco anunciou a contratação do jogador, né, o contrato até dezembro de 2027. Esse ainda não saiu do bid, mas a tendência é que saia, que os dois estejam à disposição para a partida. E aí, o que você acha, Nuno Moreira e Garrett? Já coloca de titular, tira lá o Zuccarello, tira lá o Alex Teixeira, mete logo os dois em campo, né? Tira o Coutinho, que não pode jogar no gramado sintético. O que vocês acham aí dos dois estarem à disposição? Comenta aqui, porque nós vamos falar agora de uma outra polêmica que deu pano para manga também, que é a recuperação judicial. Eu vou dar notícia sobre a recuperação judicial, depois eu vou deixar um comentário aqui e reagir a algumas mensagens que eu recebi hoje, né? Voltou aquela galerinha, né, emocionada, para dizer que eu tô contra, que eu sou negativo, que eu só sei reclamar, e eu tô andando para essa galera, né? Mas vamos lá, né? O Vasco costurou um acordo com credores de menores valores, tá? Isso é importante, né? E uma dívida de 280 milhões com esses credores, ela sofreu um deságio de 65%, ela foi para 89 milhões. E ainda tem um fato importante, né? Além dessa dívida sofrer um deságio, a taxa de juros dela é menor. O Vasco pagava com RCE 15% ao ano, com esse novo acordo do regime centralizado, o Vasco vai ter uma taxa de juros de 6 a 7% ao ano, menos da metade do valor em juros, tá? E importante, né, que vai ser paga de uma maneira escalonada, né? Ela vai ser... Primeiro tem uma carência, esse ano não vão pagar nada, e a partir do ano que vem eles vão pagar ela de maneira progressiva. As parcelas você paga de uma maneira progressiva. Quer ver? Em 2026 vai pagar 5 milhões, 2027 10 milhões, 2028 12 milhões, até quitar essa dívida aí, tá? Aí teve uma galera, porque eu fui fazer um vídeo, coloquei lá no Instagram, dizendo o seguinte, olha... Tem gente achando que recuperação judicial é qualquer acordo simples desses aí que o Vasco fez a vida toda. E não é. É uma coisa super perigosa, tá?
é um passo para falência. É o que eu falei no vídeo, é um passo para falência. Porque se você não paga, não tem mais esse negócio, se você não pagou o acordo, não tem mais esse papo de, vamos negociar, renegociar com a justiça, vou entrar com uma liminar, ou eu vou entrar bloqueando, né, ou evitando que as contas do Vasco sejam bloqueadas. Acabou, filho. Se você não pagar esse acordo agora como CNPJ, essa recuperação judicial, aí é um processo na justiça que leva à falência. Inclusive falei, o credor do Vasco pode fazer um pedido ao juiz de falência do Vasco. Teve um idiota no Instagram correndo, o credor pode pedir falência? Sim, imbecil. O credor pode pedir falência, tá? Você pode pesquisar. Eu pesquisei antes de falar, tá? Mas enfim, aí a galera ficou puta, você torce contra, você tá... Calma, emocionado. Calma, emocionado. Tá? Primeiro, vamos falar sobre o acordo feito pela gestão Pedrinho. Ótimo acordo, um deságio aí de 68%, né? Você tem aí um abatimento da dívida, 65%, né? E uma dívida de 228 milhões indo para 89 milhões, para você pagar ela de maneira parcelada. Aí tem gente falando assim, se o Vasco não pagar 10 milhões por ano, então fecha, fica. Aí manda o Pix que o torcedor paga. Beleza, bacana, que pague, né? Tomara que pague dessa vez. Né? Mas o histórico do Vasco, ele nos deixa, pelo menos quem é pé no chão, quem não é emocionado, ele nos deixa muito preocupado, tá? Muito preocupado. O Vasco nunca honrou compromisso nenhum com justiça. Nunca, não estou falando, nunca honrou compromisso nenhum com justiça. E outra coisa, essas dívidas são dívidas de menor porte, tá? Aliado a essas dívidas, esses 10 milhões que tem que pagar por ano, que a pessoa acha que só tem que pagar os 10 milhões por ano. Tem as outras, tem o resto da dívida, é 1,4 bilhões de reais. Então tem que pagar a dívida fiscal, tem que pagar o resto das dívidas trabalhistas, que são os valores maiores, né? Então não são só os 10 milhões. Aliado a esses 10 milhões, você tem que tocar o clube, você tem que pagar as outras dívidas ou negociar as outras dívidas. E outra coisa, o Pedrinho fez ela de maneira escalonada aí, essa escadinha para ser paga crescente, porque esse ano ele não vai pagar. O ano que vem é 5 milhões e o ano que vem tem eleição. Aí ele mete o pé, quem entra? Vai pagar? Quem é que vai entrar? Então você tem que pensar, antes de ficar emocionado nas redes sociais, né, dizendo que eu sou do contra, que eu presto um serviço para o Vasco, né, você tem que ter o pé no chão na hora de avaliar as coisas. Eu não tinha visto a situação do negócio que foi feito, e o negócio foi um bom negócio, não tenho problema nenhum em reconhecer isso, não tenho nada de problema, zero. Tudo que fizer de bom para o Vasco eu vou elogiar, mas me preocupa porque sim, uma recuperação judicial para uma empresa é o último ato antes da falência, e foi o que eu falei. Esse Vasco nunca honrou o compromisso. O meu medo é esse. Agora não pode atrasar. Aí teve muita gente mandando mensagem. Pô, então você só critica? Fala de uma solução ou propõe alguma solução. A minha solução é paga. Minha solução é fez o acordo, honre com o acordo. Sejam homens. Essa é a minha solução. Tem que pagar. Não pode atrasar. Você está entendendo? Tem gente que tem dificuldade para entender. Esse é o problema. Então vamos lá. Aí a 777 contra-atacou. Né? A 777 entrou na justiça com a medida cautelar para adiar o processo de recuperação judicial. Eles pedem que a recuperação judicial seja analisada só depois do julgamento de 12 de março, né, que é sobre a liminar que mantém o associativo no controle da SAF do Vasco. Vai ter um julgamento dia 12 e essa liminar pode cair e eles voltarem ao controle da SAF do Vasco. Então eles pedem que essa recuperação judicial ela só passe a valer ou seja avaliada só depois desse julgamento do dia 12, tá? Então, a 777 contra-atacando. E o Vasco foi também à justiça para responder a 777. Então, vamos lá. Em resposta a 777, o Vasco fez uma solicitação à justiça. Ele quer saber quem está respondendo pela holding, né? Que é a empresa, no momento. Quem está respondendo? Porque o Vasco alega que na procuração, ortogada pela 777, no recurso, não foi assinada pelos sócios, mas pela assessoria financeira que se encontra na gestão dos seus ativos. Quem é que está por trás dessas ações na justiça? Quem está por trás de tentar retomar a SAF do Vasco?
Quem é que tá por trás da 777 Carioca? É tipo isso, o Vasco quer que o sócio bote a cara. Bota a cara. Eu faço ideia de quem são os sócios da 777 Carioca aberto um paraíso fiscal. E eles não falam inglês não, eles falam um bom português, viu? Eu faço muita ideia de quem são os sócios da SAF do Vasco. Quem são os vagabundos que venderam o Vasco para si mesmo. Só que eu não posso falar, não tenho como comprovar, né? Então, e não tem como abrir a real de quem são os sócios da 777 Carioca aberto um paraíso fiscal. Mas tá aí, o Vasco está cobrando na justiça. Quem é que está solicitando isso? Quem? Bota a cara. Quem é? Vamos esperar para ver no que vai dar essa novela aí, tá bom? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.